forem iguais, então vamos pensar nessa situação aqui. Ele pratica pelo menos 3 crimes iguais. O legislador vai dizer: se os crimes são iguais, você pode pegar a pena de cada um, qualquer um deles. Você pode pegar a pena de qualquer um deles. E você vai fazer um aumento de pena. Esse aumento de pena, ele é de 1/6 até metade, ou de 1/6 até 2/3. Vou explicar depois por quê. O legislador, então, quando ele não quer adotar a somatória das penas, ele pensou no segundo critério. Esse segundo critério ele se chama de critério de exasperação. O que diz esse critério? O legislador diz que o magistrado vai pegar uma das penas, ou uma pena de um dos crimes, se eles forem iguais. Se eles forem iguais, qualquer um deles fica bem igual. E ele vai, ao invés de somar uma com outra, ele vai simplesmente acrescentar um quantum de aumento. Esse quantum, ele pode ser, em alguns casos, de 1/6 até metade. Em outros casos, pode ser de 1/6 até 2/3. Eu vou te perguntar de cara. Se fosse para você escolher um critério para ser aplicado para o seu cliente, em tese, qual critério em tese? Depois eu vou explicar por que em tese seria o mais benéfico. Em tese, geralmente é o mais benéfico. O cúmulo ou a exasperação? A exasperação. Se você olhar ali, matematicamente, se você pegar as 3 penas somadas, a quantidade total de pena, em tese, é maior do que se você pegar uma delas e aumentar em 2/3, ou metade. Você faz o aumento em cada uma, ou você faz o aumento de uma só? Olha lá, eu pego uma delas e faço um aumento. Depois eu vou te explicar quanto que a gente vai aplicar no 1/6, quanto vai ser no 5, quanto vai ser no 4, quanto vai ser metade, quanto pode ser 2/3. Eu vou explicar qual é o critério. Para seguir, só quero que você entenda o seguinte: eu tenho um cúmulo material, só uma pena. E eu tenho um método de exasperação, que em tese foi criado para ser mais benéfico. Ao invés de somar todas as penas, eu vou pegar uma delas, se os crimes forem iguais, e fazer um único aumento. Um único aumento. Esse aumento, eu quero que você saiba já de cara, se não esquecer, 1/6 até metade, ou 1/6 até 2/3. Você não vai esquecer mais. 1/6 até metade, 1/6 até 2/3. Vai depender do carro, beleza? Em regra, em tese, o cúmulo material é mais grave que o método de exasperação. Então, o método de exasperação foi criado, para que o indivíduo pegue uma pena menor que fosse cúmulo material. E não é à toa que isso está também descrito na legislação. O legislador deixou muito claro. Se por acaso, escuta isso também é uma coisa importante você saber. Se por acaso o legislador determinar a aplicação do método da exasperação e a pena da exasperação for maior do que o cúmulo material, nós vamos aplicar o cúmulo material, que é mais benéfico. Entendeu? Então não é à toa que o método da exasperação foi pensado para facilitar, para melhorar, para reduzir a responsabilidade criminal, ao ponto de que, se por acaso tivermos um caso concreto, e esse caso concreto, o cúmulo material for mais benéfico, nós aplicaremos o cúmulo material. Então o que você vai fazer? Você
você não vai deixar de fazer a conta com coletivo. Por quê? Se você não fizer a conta, pode ser que você, advogado, que você, juiz, que você, promotor, tenha identificado uma pena que não é a pena correta, adequada. Deveria ser uma pena menor. Eu vou explicar aqui com um exemplo. Isso vai para a sua prova? Vai para a sua prova. Tem gente que vai errar? Vai para a sua prova. Se você não ficar aqui, você porque você fica muito habituado a dizer, eu tenho certeza que é o material, eu já tenho certeza que é desgraça. Mas isso não é suficiente. Então, quando for o método de exasperação, você tem que fazer a conta da pena para saber se ela vai ser mais benéfica ou não do o material. Porque se o material for mais benéfico, nós aplicaremos o material. Isso é tão importante porque isso também está expresso no dispositivo. O legislador diz isso de forma expressa. Então, se você aplica a pena errada, você compromete toda a sua questão. Então, se cair uma questão dessa, que você tem que identificar qual é a responsabilidade final, e você acerta tudo, você vai lá, é esse a espécie, é esse o método, e é essa aplicação de pena. Chega no final, você erra a questão inteira. E aqui, só te dizer, se você erra a quantidade de pena, pode ser que você tenha grande chance depois de errar o quê? Regime. Porque a quantidade de pena interfere no regime. Então, isso, uma coisa puxa a outra. Se você erra a quantidade de pena, você erra o regime. Se você erra o regime, você tem condição também, a depender da quantidade de pena, errar se é possível ou não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por esse tipo de direito. Você entende? Uma coisa vai puxar a outra. Então, o que eu vou sempre você vai dizer? Para você mesmo. Eu sei das hipóteses do que nós chamamos de cúmulo material benéfico. O que isso trata? Se trata de quando o legislador determina a aplicação do método de desesperação, mas o cúmulo material naquele caso específico, em razões daquelas peculiaridades do caso concreto, ou melhor, não é a desesperação, o melhor é o cúmulo material. Nós vamos chamar isso de cúmulo material benéfico, que será utilizado como material mesmo nesse caso. E eu vou dar exemplo depois. Vamos só conhecer a teoria e depois passa para os casos concretos. Então, se você analisar aqueles casos, agora eu vou para um caso um pouco mais complexo. Qual que é o mais complexo? Que agora, no método de desesperação, eu tenho crimes diferentes. Se eu tenho crimes diferentes, certamente eu tenho penas diferentes. E se as penas são diferentes, o critério vai ser o mesmo. Eu vou pegar uma delas. Você já imagina qual delas? A mais grave. Se elas são diferentes, eu vou pegar a mais grave. E vou fazer o mesmo? Aumento. De 1/6 até metade, ou de 1/6 até 2/3. A única coisa que aumentou é: se as penas, se os crimes forem iguais e as penas também, o que eu vou fazer? Qualquer um deles com referência. Se são diferentes, uma mais grave, outra menos grave. Eu vou pegar como referência ele. A pena mais grave. E fazer o respectivo aumento. Até aqui, beleza? Eu vou acrescentar mais uma informação. Diga. Na respiração, vai pegar a pena mais grave e Com aí referência. Com referência e aí vai fazer a conta. Aí nós vamos pegar a pena mais grave, e nós vamos pegar a partir dessa pena mais grave, nós vamos fazer um aumento só. Esse aumento ou é 1/6, ou é 1/5, acompanha comigo lá, ou é 1/4, ou é 1/3, ou é até metade. Ou, em alguns outros casos, 2/3.
Um deles, e eu vou te explicar depois qual é o critério que nós vamos utilizar para aumentar mais ou menos a partir dessa fração. Mas aí é só o crime mais grave. O outro É, não o que é é como sucesso? Eu tenho dois crimes. Suponhamos, furto e roubo. Eu vou pegar a pena do roubo. E aí eu vou pegar a pena do roubo como referência. Depois, na teoria da pena, eu vou te explicar como que nós vamos aplicar essa pena. Depois a gente vai pegar essa pena e nós vamos fazer o que com ela? Vamos aumentar. Agora, a nossa prova vai partir do pressuposto que as nossas penas são baseadas na pena do mínimo legal, que a gente sabe que está pena. Quando a gente estudar a teoria da pena, aí sim eu já tenho condições de pedir elementos de concurso de crime junto com elementos de teoria da pena. Isso vai ser praticamente a nossa última prova. Nós vamos dar todo esse conhecimento para ver o que fazemos na prova. Aí, além de você pegar um mínimo legal, que agora fica mais fácil, você vai ter que aplicar a pena. Que ela pode ficar no mínimo legal ou não ficar no mínimo legal. Então, aquele quanto de pena que ficar, nós vamos aumentar. Depois, só a título de informação, que eu sei que vocês são muito inteligentes. Você vai perceber depois na aplicação da pena, primeiro fiz sua pena base, depois eu vou fazer agravante e atenuante, depois causa de aumento e diminuição de pena. Você vai entender que isso é uma causa de aumento de pena. Tem que ser fácil de fazer. Você sabe agora. Eu posso acrescentar mais no final de isso. assim, esse aumento é feito por crime? Não, é uma vez só. Uma vez só. Ou é um sexto, ou é um quinto, ou é um terço, ou é metade, ou é 2/3. É uma vez só. E eu já vou adiantar, porque talvez isso vai ser. Eu já vou resolver isso. Acho melhor. Vou resolver seu problema. Talvez seja o problema de outros. Se a gente tem um sexto até metade, um sexto a 2/3, a doutrina e a jurisprudência utiliza como referência o número de crimes. Número de crimes. E depois você vai me falar assim, então vamos lá, você vai fazer tudo comigo. Se pelo menos os crimes são 2 crimes, se eu tenho 2 crimes, qual é o aumento? Um sexto. Vai. 3. Um quinto. 4. Um quarto. 5. Um terço. 6. E aí, 7. Quando for possível, 2/3. Não é 2 os casos. Então, para a gente resolver, se ele pratica 2 ou mais crimes, o aumento, se for o método de exasperação, nós vamos pegar qualquer crime como referência, se os crimes forem iguais, e fazer um único aumento. Esse aumento representa o número de crimes. Quanto mais crimes, maior o aumento. Fechou? Ajudou? Vamos lá. Muito bom, obrigado. A sua aluna me ajuda também, que às vezes eu fico esclarecendo nesse momento. Aí se você me pergunta, aí eu esclareço e a gente resolve. Diga lá. Quando você pega um crime só, tem aí 4x, você vai fazer o aumento de um, mas você vai considerar que se tivesse apenas um crime só, você junta os 4. Você junta tudo. Aí vai ter 2 crimes. Não é que tem 2. O legislador faz o seguinte. Vamos usar isso como referência. 3. São 3 crimes. Se eu não tivesse um método de desesperação, eu ia aquilo que é razoável. Qual que é razoável? Soma. Está errado? Não está errado. O legislador, ao invés de querer somar, ele quis política criminal. Ele quis em alguma espécie. Nós vamos ver quais. Em algumas espécies, ele quis um método diferente. E ele cria um método. Concordemos ou não, ele cria um método. E ele não só cria o método está no texto da lei. A política criminal está lá identificada. Aí o que ele vai dizer? Se no método de desesperação ele pratica 3 crimes,
Se são iguais, ele determina. Eu pego qualquer um deles. São iguais. E faço um aumento. O aumento que eu vou fazer corresponde com o número de crimes. Nesse caso, eu vou pegar a pena deste, que é igual. Suponhamos que a pena deste aqui é de 6 a 10. A princípio, nós vamos pegar a pena de 6. A gente não sabe aplicar a pena ainda. E a gente vai aumentar quanto aqui? Se fossem só 2, 1 sexto. Se é 3, 1 quinto. Se a gente aumenta mais 1 quarto. Mais 1. Entendeu? Ou ainda não? Não, minha dúvida é. Você vai desconsiderar o resto. Você desconsidera. Eu não estou desconsiderando porque o resto interfere no aumento de pena. Lá no final. Então, aí suponhamos que a gente tem, se a pena mínima é 6, se pratica 2, vou aumentar mais um sexto, para pena para não. 7. Não, E se for indivíduo? Então, eu vou pegar o mais grave, a referência. Então, suponhamos que a gente tem pena de 3 a 6 e pena de 6 a 10. Eu vou pegar a referência 6 a 10. não, essa parte. O de 3 a 6, vou utilizar para aumento. Essa parte eu entendi. O problema é vamos supor que eu cometi um roubo 1, 2 e 3. Eu cometi 3 roubos são iguais. Você vai aumentar a pena de qualquer roubo. Os outros. Não, eu vou pegar a referência sempre em print diferente. Se são iguais, qualquer um deles, cara, é igual. Aí esses outros dois que eu cometi. Esses outros dois, eles vão ser levados em consideração para o aumento de pena. Se são 2, um aumento. Se for 3, outro aumento. Se for 4, à medida que pratica mais crimes, maior será o aumento. Mas eu entendi quando eles são diferentes. Então, essas são diferentes, a gente vai pegar como referência o crime mais grave. Se o crime é mais grave, os outros, aí a gente vai analisar só um número. Se são 2, um sexto. Se são 3, um quinto. 4, um quarto. Só um momento. Só um número. Eu só posso considerar o que foi crime. Se for crime, eu já posso considerar aquele crime para o aumento. Só. Eu não vou ter que aplicar a pena de cada um deles. Vou aplicar a pena de um e só fazer o aumento. Mas isso é porque um critério. A gente concorda ou não, é um critério. E ainda mais, se ele é benéfico, o juiz aqui não tem alternativa. O juiz aqui ou ele aplica ou ele aplica. O juiz baseado deixa aplicar porque eu não concordo com o critério. Está violando o perspectivo de política criminal. O juiz não pode fazer isso. Aí ela vai ver quantitativo. Eu digo em questão de quantitativo. Isso. Não depende da qualidade do crime. Não, a qualidade depende na hora que a gente vai identificar qual é a referência. A referência que importa. Quanto mais grave, se eles são iguais, qualquer um. Se eles forem diferentes, eu vou pegar sempre o crime mais grave. Eu digo, tipo, supondo que o crime mais grave em questão do homicídio. O homicídio em si é um homicídio cheio de. É um crime. O juiz vai aplicar esse. Vai pegar ele, vai aplicar esse, e se tiver um crime a mais, ou seja, 2 crimes, só vai aplicar. Olha, ele pratica 5 crimes de homicídio. 5 crimes de homicídio. Sim. O juiz vai pegar um crime de homicídio, um deles, e vai aplicar a pena deles. Os outros, o juiz vai fazer o que com eles? Só aumentar a pena. Em tese, essa é a configuração. Então, se eu tenho os 2 crimes iguais, com a mesma pena, eu cometi diferente do mesmo padrão. Por exemplo, eu cometi 2 roubos de furto. Nós vamos pegar qual? O crime mais grave. Nesse caso, qual que é? O roubo. O outro roubo e o outro furto é mero número. É número. Guarda, não? Esse daí do uma pena é 6, você vai ter um aumento de 1/3. Você vai pegar igual, a pena é 6. Você vai deixar 6 anos de pena de homicídio. O cara falou que são 5 homicídios. Você só vai aumentar
violaria ainda mais, ali você somando mais ou menos. E aí, violaria o que para nós? Dá assim, mais evidente. Esse evidente, para dois pés. É, assim, de dois pés atualmente, não pode, não pode. E eu vou precisar dessa informação agora. Eu vou precisar mais. Alguém tem mais alguma dúvida até aqui? Eu vou precisar mais de informação. E já que vocês são muito bons, aí eu vou já aproveitar. Eu tenho que apresentar mais um aqui. Ó, 1/6 até metade, 1/6 até 2/3, ou multiplicar por 3. São 3. Vamos esquecer de todos. Porque tem algum caso específico, eu vou te dizer aonde que é, que se o crime for praticado em determinadas circunstâncias, por exemplo, contra vítimas diferentes, o crime for praticado em região de violência ou grave ameaça, o juiz pode, ao invés de aplicar o quanto de aumento, ele pode pegar aquela pena e multiplicá-la por 3. Eu vou explicar a situação aqui. Só para a gente poder seguir, eu queria que você entenda o seguinte: quantas espécies de crime como crimes que eu tenho? 3. 3 espécies: material, formal e crime continuado. O lesador identificou essas 3, e o lesador agora nós vamos identificar. Ele utilizou para cada uma delas uma espécie, um método de aplicação de pena. Ou ele é cúmulo material ou exasperação. O cúmulo material é mais fácil, você pega e simplesmente fala o que faz pena. Som. O método da exasperação, a depender do caso, vai ser 1/6 até a metade. A depender do caso, 1/6 até 2/3. A depender do caso, nenhuma dessas duas frações pode multiplicar até por 3. Agora nós vamos identificar. Eu só não quero que você esqueça o quê? E aí você não vai esquecer mesmo. Se por acaso o juiz escolher o método de multiplicar por 3, certamente ele não poderá usar as outras frações, porque senão estaria diante do bis inimigo. E a gente não adota o bis inimigo, pelo contrário. É non bis inimigo. A exasperação, ou ela tem um aumento, que pode ser de 1/6 até metade, de 1/6 até 2/3, ou uma multiplicação que pode ser até 3. E aqui, tem um erro do legislador. O legislador diz que pode ser multiplicado até por 3. Ele pode ser multiplicado por 2 ou 3. Geralmente, isso não é indicado. Geralmente é indicado o legislador dizer qual que é o quanto mínimo e máximo. Aqui ele só estabelece o máximo. Então, 2 ou 3 vezes. De ter 6 vezes mais zero. Não foi aqui que eu ficaria em dado. Como eu não entendi, essa multiplicação por 3 foi tanto se forem iguais, tanto se forem Sim. Basta ser método de exasperação. Se estivermos diante do método de exasperação, a exasperação pode ser crimes iguais ou crimes diferentes. E se forem iguais ou diferentes, é possível. Se o crime for praticado contra vítimas diferentes, utilizando violência ou grave ameaça, e os fins da pena justificarem a multiplicação por 3, o legislador está mandando multiplicar por até 3. Até que as coisas vão ser equilibradas. Agora, sabe? Que sigam comigo. Concurso material, método. Qual que você acha? Material. Se eu dividir para ti de 2 ou mais crimes, duas ou mais concursos, 2 ou mais crimes, o legislador manda aplicar o método e cúmulo material. Você pega os respectivos crimes, vamos aqui com a pena. Soma. Aqui, no concurso formal e concurso
em uma classificação. Aqui você não pode esquecer desse elemento aqui, ó. Desígnios autônomos. Isso que está lá no dispositivo, está lá no artigo que atende. Se você esquecer, você vai lá no dispositivo. Desígnios autônomos. Você não vai esquecer o que é desígnios autônomos, porque desígnios autônomos é dolo. É quando o indivíduo tem uma intenção. E aqui você também já sabe comigo, porque o concurso material é 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes. E aqui? Concurso formal. Uma ou mais não, tá errado. Uma conduta. Uma conduta. 2 ou mais crimes. Se o indivíduo tem desígnios autônomos, é porque ele vai ser impróprio, dolo e dolo. E ele vai ser o próprio se ele não tem quê? Desígnios autônomos. Então o crime vai ser dolo, culpa ou culpa. Eu vou esclarecer. Agora. Mas o indivíduo conhece muito bem o concurso de crimes. O indivíduo pega uma pessoa e coloca atrás da outra. 2 pessoas, uma atrás da outra. Ele pega uma arma de grosso calibre e faz o que com ela? Dá disparo. O que vai acontecer com a bala? Vai atravessar. Se for parte vital do corpo, o que vai acontecer? É morte na certa. Concurso formal ou concurso material? Ou crime continuar a princípio? Olha lá, está escrito claro. Concurso formal. Por essa única razão. Uma conduta. Agora vamos aqui no crime continuado. Vocês lembram? 2 ou mais condutas. 2 ou mais crimes. E aqui tem uma especificidade. Características específicas. Lembra? Crimes da mesma espécie, praticado levando em consideração os mesmos meios de modo de execução, levando em consideração tempo, lugar, faço presumir um ser continuidade e o outro. Então, nesse exemplo, uma pessoa pega 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, e dá um único disparo com uma arma de fogo de grosso calibre, o que vai acontecer? Vai ultrapassar. Se essa pessoa pega um artefato, uma granada, por exemplo, e joga no local onde tem 5 pessoas, o que vai acontecer? Vai matar 5 pessoas. Isso é um concurso material, formal ou crime continuado? Não há dúvida. Não há dúvida. Uma única conduta. 2 ou mais crimes. A única configuração que está ali no quadro é o concurso formal. Só que agora a pergunta é: se o indivíduo que joga essa granada, esse indivíduo que coloca as pessoas enfileiradas, dá uma única bala para economizar a bala, ele tem dolo ou dolo, culpa ou culpa e culpa? Dolo. Eu tenho a plena convicção então que ele tem desígnios autônomos. Se ele tem desígnios autônomos, eu estou diante de um concurso formal impróprio. Se é concurso formal impróprio, que quis praticar todos os crimes, o legislador determina a aplicação do método. Você vai acertar. Porque você vai acertar. Você não pode errar isso.
Por isso que quando o indivíduo pratica uma conduta, 2 ou mais crimes, que a gente configura como formal, a gente tem que dar o segundo passo. O segundo passo é próprio ou impróprio. Porque o impróprio, quando ele tem dolo da produção de todos os crimes, nós não temos alternativa. O método será o cúmulo material. O que isso significa? Eu vou pegar todas as penas e vou somá-las. O juiz vai verificar a pena de cada um deles. Então pense, por exemplo, um indivíduo com 3 pessoas consideradas na única tiro. Solta a granada lá para matar todo mundo. Concurso? Formal. Uma única conduta. O método vai ser o material para evitar a distorção. Aqui, o que quer dizer? E aqui, para aqueles que conhecem bem o direito penal, isso é muito coerente, porque a pena do crime doloso tem que ser uma pena maior que o crime culposo. Então, se todo crime é doloso, nós não tínhamos alternativa por questões de jurisdicional, nós temos também uma pena. Somá-las, porque o indivíduo não utilizasse isso como subterfúgio para ter uma pena menor, sendo que o resultado do crime é o mesmo. São 4, 3, 2 vidas de jogo. Bom. Agora, diferentemente, se é concurso formal próprio, é porque ele não tem desígnios autônomos. Então, um dos crimes é praticado a título de dolo, o outro crime é praticado a título de culpa. Então, o indivíduo, ele pega a sua arma de fogo, então ele atira na vítima, a bala acerta a vítima e depois essa mesma bala acerta o veículo de alguém que está passando, por exemplo. E aí? Concurso de crime? Não. Tem concurso de crime não. Só tem um crime. Não existe crime de dano culposo. Lembra? A gente não tem dano culposo. Acertou o carro. Acertou o carro. Agora, por exemplo, se não existe dano culposo, a pergunta é: o concurso de crime não é quando o indivíduo pratica 2 ou mais crimes? Então agora vamos dar uma teste de acertar o carro, acerta quem? Uma pessoa que estava dentro do carro. Então aqui são 3 crimes: crime de tentativa de homicídio, crime de dano culposo e o crime de lesões corporais culposa? Não, são 2 crimes: homicídio tentado e lesões corporais culposas. Porque o crime de dano culposo não tem tipicidade desse comportamento. Não há crime semelhante ao anterior que define nem pena sem prévia, combinação legal. Então vejamos, se o comportamento dele é um crime doloso, mais um crime culposo, e é uma única conduta, que é o único disparo, concurso formal. Com ou sem desígnios autônomos? Sem, não é concurso formal? Próprio. Se aqui é dolo e culpa, se eu adotasse o mesmo método de aplicação de pena, estaria adequado? Não, porque não seria proporcional à gravidade do comportamento, porque o comportamento doloso é diferente, o comportamento doloso é culposo. Por isso que no concurso formal próprio, o legislador utilizou como referência qual método? Exasperação. E aqui eu queria que você pensasse o seguinte: no concurso formal, ele utilizou um critério. O critério que ele utilizou é de 1/6 até a metade. Aqui no formal é 1/6 até metade. Político? Criminal. Você praticou concurso formal próprio, método de desesperação. Agora, chega aqui no crime continuado, eu tenho que identificar aquilo que o diferencia. Aquilo que o diferencia.
são as características do crime continuado. Nós já sabemos quais são essas características. Primeira característica: crimes da mesma espécie. Aquilo também eu peço um pouco de atenção sobre. Porque ele tem uma divergência entre doutrina e jurisprudência. Por isso é importante para a gente. Porque a jurisprudência pega o caminho, a doutrina pega outro caminho, que tem uma divergência, e os fundamentos é a parte mais importante de serem descritos. Olha como que a jurisprudência pensa. Vamos começar pela doutrina, me parece mais legal. O que é o crime da mesma espécie? Isso é características parecidas, que não precisam ser iguais, que são legisladores de crimes iguais. Você diz crimes da mesma espécie, porque eles podem ser diferentes, mas em algum ponto eles têm alguma aproximação. Por que são da mesma espécie? Porque eles têm das mesmas características, não necessariamente são iguais. Espécie como se fosse um gênero. E aí a doutrina então chega à conclusão: para que eles sejam da mesma espécie, eles protegem o mesmo bem jurídico. Para que eles sejam da mesma espécie para a doutrina, basta que eles protejam o mesmo bem jurídico. E aí seria também muito fácil para nós, porque lá no código ele divide os crimes por bem jurídico. Os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a integridade, os crimes contra a administração pública. Então, os bens jurídicos são delimitados nesse crime. Então, para a doutrina, basta que esses crimes, mesmo que eles não sejam iguais, porque se forem iguais, não há nenhum problema. Eles estão realmente na mesma espécie, não só porque só da mesma espécie, são iguais. Não vai ser assim. A jurisprudência, por outro lado, não. A jurisprudência vai dizer: crimes da mesma espécie não é somente aqueles que protegem o mesmo bem jurídico. Além de tudo, eles têm que estar dentro do mesmo tipo penal. Então não é só o mesmo bem jurídico, ainda dentro do mesmo tipo. Depois, daqui a pouco, você vai entender por que isso. Que eu vou te explicar agora o desenvolvimento dessa discussão, onde que isso começa. Isso também é importante. A jurisprudência começa a ter esse entendimento de que os crimes têm que estar dentro do mesmo tipo penal, não necessariamente dentro do mesmo bem jurídico. Essa discussão ela toma maior fôlego, com maior discussão dentro da jurisprudência, quando a gente tratava dos crimes contra a ética, os crimes contra os costumes, que hoje são os crimes contra a dignidade sexual. E eu vou te utilizar aqui como exemplo. Posso apagar aqui agora? Posso apagar esse pedacinho? Só para você entender. Eu queria que você entendesse isso. Embora você vai ler isso depois lá no canal 4. A gente tinha antes esses dois dispositivos. Eu já tratei deles? Já? Então aqui, estupro. Aqui, atentar violento ao pudor. Aqui, palavras, conjunção carnal. Aqui, libidinoso. Está muito ruim a letra? Conjunção carnal, ato libidinoso. Atentado violento ao pudor, estupro, é o nome do tipo penal. O que o legislador fez? Antes eu queria que você soubesse o seguinte: nós tínhamos esses dois tipos. Quando eu estudava era assim, muito tempo atrás, era crimes contra os seus crimes contra os seus costumes. Depois lá em 2009 veio uma alteração, uma elevação dos crimes contra
diferenciou 213 e 214, sendo que a conjunção carnal é uma espécie de ato libidinoso. Se a conjunção carnal é uma espécie de ato libidinoso, por que não tratar esse conteúdo dentro de um único tipo? Porque esse é a espécie desse. Mas tinha um fundamento. Porque se a gente tratar esses dois crimes como crimes diferentes, se um indivíduo praticasse no mesmo contexto fático um crime de estupro e também um crime de atentado violento ao pudor, ele estaria diante não só de um único crime, mas de um concurso de crimes. Imagine só se um indivíduo tivesse uma relação sexual com uma vítima, onde a gente tivesse a identificação do estupro, que é a conjunção carnal, que era pênis vagina, e se ele tivesse, depois disso, a prática de algum comportamento muito libidinoso, ou antes mesmo disso, ele responderia em tese por dois crimes em concurso. Houve naquele mesmo contexto fático a violação apenas, não é apenas, a violação do bem jurídico é o quê? Dignidade sexual. Os dois comportamentos, isso representaria depois no momento da aplicação da pena, mas seria um único crime, não dois. Mas como a gente tem dois crimes, abria a possibilidade de para concurso de crime. O legislador foi feito o quê? O legislador seguiu a orientação da doutrina e foi lá e revogou o 214. Se você pegar o seu código aí agora, se você vai no 214, é revogado. Se o professor aboliu isso aqui, não. Revogação formal. O conteúdo do 214 está falando. 213, então não depois. Mas aqui, segundo o posicionamento da jurisprudência, considerado um custo de crime naquela época, houve, nesse caso, uma novatio legis in meritus. Por quê? Porque determinados comportamentos que antes estavam como custo de crimes, agora, um crime único. Se é um crime único, a alteração da legislação beneficiou realmente alguns réus. Por isso que isso retroage ou retroage? Retroage. Mesmo o legislador não querendo, porque essas alterações legislativas foram sempre para criar mais, sempre para criar uma norma eleitoral. Mas em alguns momentos acontece isso. Acaba diminuindo a representação penal em alguns casos, que é nesse caso. Estávamos diante de uma norma leis e méritos, uma lex litera. E aí, o que acontecia naquela época, que você entendesse? Os crimes 213 e 214 eram crimes da mesma espécie para a doutrina? Doutrina. Era. Porque eles protegem o mesmo? Qual era o jurídico da época? Costumes. Então, para a doutrina, seria possível identificar hipóteses de crime continuado nesse caso, na época? Sim, para a jurisprudência. Não, porque não era crime da mesma espécie. Porque, embora protegesse o mesmo bem jurídico, eles não estavam dentro do mesmo tipo de penal. Não me parece que a jurisprudência fez o que geralmente ela faz em alguns casos. Primeiro ela decide, depois ela busca fundamento. Ela quebra a ordem das coisas. Porque primeiro você fundamenta, depois você decide. Nesse caso parece que é o seguinte: não, nós não podemos decidir diferente, porque aqui são crimes muito graves. Então, em alguns casos, ela decide depois busca fundamento. Porque a doutrina dizia: não tem nenhuma razão de você exigir o mesmo tipo penal, porque se você exigir o mesmo tipo penal, o legislador, se quisesse ter dito o mesmo tipo, ele teria dito, ele não disse, mesma espécie, com as mesmas características. As características nacionais da
lá em roubo. E nós temos também um dispositivo que é uma das maiores penas que nós temos dentro da legislação, que é o roubo civil de morte, que também é 20 anos. Roubo civil de morte é um crime complexo, que ele protege a vida e a integridade. O legislador, então, nos casos de latrocínio, que é o roubo civil de morte, o legislador dizia, estão dentro do mesmo tipo, mas protegem meio riscos diferentes. Por isso não cabe crime continuar. Vocês entendem? Mais ou menos é para evitar a possibilidade de aplicação de método de desesperação, que nesse caso caberia, e a jurisprudência não determina a aplicação do material que é mais legal. Então, aqui são dois exemplos onde a gente chega à conclusão que crimes da mesma espécie, para a doutrina, são aqueles crimes que protegem os mesmos crimes, e para a jurisprudência, não só isso, inclusive aqueles que estão dentro do mesmo tipo. Então, é um conjunto. Eles têm que estar dentro do mesmo tipo, e além de tudo, proteger o mesmo bem jurídico. Então, a doutrina vai criticar isso, claro, com muita razão, para dizer, mesma espécie não é os mesmos crimes. Então, aqui a gente tem uma divergência, e certamente se a gente tem uma divergência, quando a gente está sendo avaliado, o que nós temos que fazer? Apresentar a divergência, para dizer, ó, aqui há uma divergência, e essa divergência, então, ela aponta por uma identificação de um conteúdo descrito na norma. Nós vamos chamar isso de um elemento normativo. Aquilo é um elemento normativo, ele precisa ser valorado. Então, o que é ser valorado? A gente precisa dar um conteúdo para aquilo que está descrito no dispositivo. Então, mesma espécie quer dizer o quê? Aí que doutrina e jurisprudência. E aí nós acabamos de verificar que, a depender do conceito que é utilizado, você tem consequências completamente diferentes. Consequências completamente diferentes. E agora, só para terminar esse assunto. Quando o legislador julga 213 e 214, o que acontece? Toda a discussão relacionada se são crimes da mesma espécie, estupro ou atentado ao agricultor, some. E agora, indiscutivelmente, os protege o mesmo meio. E eles estão dentro do mesmo tipo. Então, o que a doutrina já estava resolvido para a jurisprudência só se resolveu depois da alteração da legislação. Então, aquele é uma maneira muito importante, crime da mesma espécie, sim. Por quê? Porque se o crime é da mesma espécie, abre a possibilidade daquilo que se enquadraria no curso material, abre a possibilidade de começar a se pagar o crime continuado. E se ele sai do concurso material e cai no crime continuado, ele sai do método do crime material para onde? Para a exasperação. Só que a exasperação no crime continuado, e aqui há a diferença, o método da exasperação é de 1/6 até 2/3. Critério que a gente usou como referência. E aí, claro, não é só crimes da mesma espécie. Ele tem que nós temos que verificar no caso concreto se ele utilizou os mesmos meios e modos de execução. Então, imagina que o indivíduo entra aqui no condomínio, entra no prédio, então ele vai lá no apartamento e entra no apartamento e sustrai. Ele aproveita a situação que já entrou no prédio, ele faz o quê? Entra no outro apartamento. Mais uma vez, ele entra no outro apartamento. Isso no mesmo contexto. Ou pode ser que ele entra nesse apartamento, achou muito fácil de entrar, daqui 2, 3, 4 dias vai ver. Entra no outro. Porque ele aproveitou o mesmo modus operandi. Ele aproveitou as mesmas características que faz crer que um é continuidade do outro. Então ele depende, ele utiliza os mesmos meios e modos de execução, ele utiliza as mesmas características de tempo, lugar. É isso que descreve o dispositivo do crime continuado. Então ele pratica 2 ou mais condutas, 2 ou mais crimes nessas características. São crimes da mesma espécie. Eles estão relacionados com a escolha dos mesmos meios e modos de execução. E aqui a doutrina, inclusive, vai começar a discutir qual que é o lapso temporal disso.
que eu disse 2, 3 dias para frente. A jurisprudência já aceitou que o marco seria um marco pelo menos de 30 dias, mas a própria jurisprudência já estendeu isso para 3 meses, por exemplo. Então tem que ter uma certa proximidade com a realização desse comportamento, para que a gente possa identificar essa continuidade política. Porque se eles forem muito espaçados, perde essa continuidade e ele deve ser considerado de forma autônoma. E aí, a jurisprudência também chega a discutir isso tem que estar relacionado com localidade. E a jurisprudência mesmo tende a aceitar que nas regiões metropolitanas, você não tem locais que você não sabe onde termina a cidade começa a outra, por exemplo, Belo Horizonte, Betim, Contagem, está tudo misturado. Nessas regiões metropolitanas, a jurisprudência tem como se fosse um local só. Porque elas não são nada. Tem isso como referência. Então, o que nós temos que analisar, e eu te consigo você ficar com um caminho? Se a gente tiver diante de aquilo que se enquadraria no curso material, verifique se tem as peculiaridades de enquadramento do crime continuado. Porque o crime continuado é especial em relação ao concurso material, com razão daquelas características. Se por acaso não se enquadrar essas características, não tem dúvida. Vai ser concurso? Legal. Então, primeiro elemento, primeira espécie. E aqui, só a título de orientação mesmo. Se você aponta para a jurisprudência, e se você sabe que há uma divergência de doutrina, de jurisprudência importante ao crime da mesma espécie, se você estiver diante de um caso concreto, eu te aconselho fazer o seguinte. Se você aplicar o posicionamento da jurisprudência, que é esse, o resultado é ela não vai aplicar o crime da mesma espécie, então não vai aplicar o concurso material. Se por acaso usarmos como referência o posicionamento da doutrina, a consequência do que é essa. O outro vai ser o crime, continuar. Então, enquanto um usa do material, o outro usa o método de desesperação. A consequência do que é completamente diferente. E no final, o que você vai fazer? Se posicionar. Mas não é se posicionar porque você acha mais bonito a doutrina ou a jurisprudência. Se posicionar quer dizer, se você apresenta o posicionamento da jurisprudência, apresenta o posicionamento da doutrina, um tem que superar o outro. Em fundamento. Então, eu vejo o seguinte, quando a doutrina vira para a jurisprudência e diz, se o legislador quisesse dizer o mesmo crime, ele teria dito. Ele não disse. Espécie pressupõe identidade de características, não que sejam iguais. Quando a jurisprudência traz para si essa crítica, ela não consegue responder. Ela finge que não existe. Por isso que parece que tem mais razão a doutrina, porque a doutrina posiciona uma crítica para a jurisprudência. E a jurisprudência não consegue responder, porque ela não consegue mesmo. Ela simplesmente dizer a jurisprudência e assim é um modus operandi da jurisprudência. Qual é o modus operandi da jurisprudência? Os tribunais têm entendido assim, ponto. Então os tribunais seguem os tribunais. O que o tribunal deveria fazer? Se fosse uma decisão legítima. Os tribunais têm entendido assim, mas a doutrina cristã assim, nós temos que fazer o quê? Rebater. Só que, claro, que nós temos que fazer assim. E voltando ao positivo clássico. Eu sou legítimo para decidir. Decido conforme a mim. Uma falta de uma teoria da decisão política. E o pior, uma teoria da decisão política que viola perspectivas democráticas, porque quem diz o direito não é injusto. Quem diz o direito é uma perspectiva soberanamente popular baseada numa perspectiva constitucional. Quem julga sabe o papel que está inserido dentro do sistema. Se fosse assim, se altera o sistema inteiro. Portanto, a gente não tem um limite. Dúvida daí? Para a doutrina, sim, para a jurisprudência, não, porque está no 155 ou está no 157. Para a jurisprudência, não, então. Se uma pessoa esperar duas pessoas,
aplica o respiração incidida. A pergunta é, eu não queria entrar nisso agora, mas a pergunta eu tenho que entrar. Porque se a gente vai ter uma controversia, porque a pergunta dele quer dizer, e eu vou ser bem claro. Quando a gente coloca um caso concreto, não quer dizer que o caso concreto é um ou outro método. Podem ser vários métodos. Então, por exemplo dele, ele flera duas pessoas e dá um disparo. Nós já sabemos o que é. O curso formal. E toda vez que você disser concurso formal, você nunca pode parar aqui. Concurso formal, improvável. E isso tem que justificar. É improvável porque tem desígnios autônomos. E eu vou te fazer uma reflexão aqui. Quando você for ler o dispositivo, você nunca mais esqueceu o que é desígnios autônomos. O próprio legislador diz que desígnios autônomos é prova. Num dispositivo livre. Então, se você tiver dúvida, você vai lá no dispositivo e vai ver. Quem tem desígnios autônomos e tem a intenção é o quê? É dó. Você pode justificar isso lá no dispositivo também. Porque isso é muito comum numa prova oral. Se tivesse uma prova oral contigo, eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar assim, qual a diferença do. Claro, sabia que você responder. Você responder assim, qual a diferença entre o formal e o próprio prova? Desígnios autônomos. O que é desígnios autônomos? Dó e dó. Cada um se dois. Você pode ler o dispositivo, cada um se dois. Tem desígnios autônomos. Uma coisa, como por exemplo, diz desígnios autônomos. Aí eu tenho que pegar esse elemento normativo do tipo e ir lá e valorar. Aí você pode simplesmente dizer que a doutrina de jurisprudência identifique que desígnios autônomos é dolo. Isso é uma fundamentação extremamente relevante, mas o próprio eu vou dizer que o desígnios autônomos é relacionado com a intenção do indivíduo produzir a prática do crime. Então não é só um elemento normativo. Além de tudo, tem um elemento descritivo. Diz que a intenção está relacionada com os desígnios autônomos. E aí, o exemplo dele é: ele atira. Aqui a gente tem um concurso formal. Concurso formal? Impróprio. Qual que é o método que nós vemos? Uma, material. E depois ele pratica diante de uma única conduta. Ele pratica uma lesão corporal, por exemplo, culposa. Então, agora, a gente pega essas duas penas, soma. Depois a gente tem o crime doloso e o culposo. O que nós vamos fazer? O concurso que é agora? Formal próprio. Eu tenho que fazer o quê? Somar o plano. Um sexto. Isso. Se um sexto, você não vai esquecer. Se um sexto, que é recuperação, o cúmulo material não for mais benéfico. Nesse caso, de certeza que vai ser mais benéfico que o material. Ou seja, nesse caso, não tem dúvida. Ele vai pegar as penas dos 3 ciclos e fazer com elas. Somar, que se aumentar o sexto na pena, a pena vai ficar significativamente mais elevada do que se não tivesse o cúmulo material. Sim ou não? Suponhamos, 2 homicídios. Vamos pegar a pena. 6 mais 6, dá quanto? 12. Mais um sexto de 12. 14. Agora, se você pegar a lesão de colégio pós, vale a pena. Se não ganha até 3 meses. Então, qual que é mais vantajoso? 14 anos ou 12 anos e 3 meses? 12 anos. Ou seja, é um grande exemplo de que o cúmulo material é o mais benéfico nesse caso específico. E se eu vou aplicar o método de recuperação e o cúmulo material for mais benéfico, o método de recuperação foi criado para ser mais benéfico, então eu tenho que respeitar sempre o cúmulo material benéfico. É desse jeito para a prova? É. Alô, você está? Eu não fui. Dúvida? Temos tempo? Eu nem bebi água hoje. Nossa, nem bebi água. Muitíssimo obrigado.
gente está terminando com o curso de crimes, então vamos pensar numa semana para a gente fazer uma prova. Se estiver muito preparados para começar a teoria da pena, a gente marca a prova para frente, sabe? Eu só quero que vocês pensem numa semana que vocês estejam dispostos a fazer prova. Claro que, para a semana que vem, eu já posso trazer um exercício, provas anteriores, para a gente fazer isso. Se vocês preferirem, para a gente prefere, né? Que os jovens continuam no nosso, você poder brincar com isso. Prefere? Eu jogo lá, sai em casa, e jogo aqui. Hã? Que virada? Tem mais virada? Você quer semana que vem? Digo. Quer fazer estágio fora? Não, fora, por exemplo, o escritório não tem que ouvir. Tem que ouvir. Aí o escritório tem que estar vinculado com a universidade, e aí tem um termo do escritório assim, junto com a universidade, se comprometendo assim, de certas regras que é da lei de estágio. A lei de estágio é isso, não é a única. Aí é a primeira coisa. E se o escritório não tem, fácil mesmo, você pode pegar a casa, pegar o documentação, levar para o